Olá, eu sou a Linda Mascarenhas, faço parte da editora da Escrita Nobre e hoje nós estamos aqui nesse canal literário da editora Escrita Nobre para poder levar você uma mensagem do reino. Falar de propósito, de princípios, esse é o nosso... a razão de nós estarmos aqui com você. E eu creio que se essa mensagem tocar no seu coração, já curte aí, já compartilha e vem com a gente nesse processo, porque tem muitas histórias que vão enriquecer sua vida. Tanto você que gostaria de ouvir uma mensagem do céu, como também se você tiver o desejo de escrever sua própria história e de levar o seu propósito para o mundo, para as nações, que é esse o nosso objetivo de nós estarmos aqui, inclusive gravando esse podcast na Expo Cristã 2025, que foi um dos primeiros contatos que nós tivemos com a globalização, né, com o mundo. Aqui nós temos várias oportunidades, vários autores fizeram seus lançamentos aqui e agora nós temos a honra de receber o pastor Sidney Salles. E olha, esse livro é puro fogo aí na sua tela agora. Paraíso Carandiru. A história do homem que, levado ao inferno, encontrou a porta do céu. Então, se você já ficou curiosa com esse título, imagine a oportunidade que nós teremos agora de falar pessoalmente com o pastor Sidney. Que honra o senhor estar aqui conosco e celebrando, né, essa grande conquista de estarmos aqui depois de 5 anos que não havia Expo Cristã. 2025 nós conseguimos. Nós conseguimos, para a honra e glória do Senhor. Legal. Então, claro que a gente vai querer conhecer o Senhor melhor, então se apresente para as pessoas. E quem é o Sidney Salles? Eu cumprimento a todos que estão aqui nos prestigiando. Meu nome é Sidney Salles. Há 31 anos eu me encontro na presença do Senhor, mas há 30 anos eu trabalho com Ele consecutivo. Eu trabalho com pessoas que são pessoas que fazem uso e abuso de substância psicoativa, psicotrópica, pessoas com dependência química, e também trabalho com pessoas que são pessoas que se encontram em vulnerabilidade, risco social e pessoal, moradores de rua. E também temos outro trabalho também com mulheres vítimas de violência e vítimas de calamidade pública, quando acontecem desastres naturais. Hoje nós temos 4 instituições e uma dessas instituições nós abrigamos todas essas pessoas que se encontram em calamidade pública e temos uma casa também de LPI para pessoas idosas, pessoas que se encontram muitas vezes com dificuldade no convívio familiar. Nós internamos essas pessoas dentro da nossa instituição. E hoje o meu trabalho é em agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Porque eu era uma pessoa talvez desprovida de oportunidade. Eu digo que eu era um dos habitantes. Pessoas desprovidas de oportunidade pela desigualdade social. Mas numa certa ocasião me encontrei com Jesus e Ele mudou toda a minha história. Glória a Deus. Amém, amém. E Ele fará muito mais, porque o propósito do Senhor é levantar homens como o Senhor. Amém. E alcançando pessoas que estão vivendo no total abismo, que é o que eu chamo aqui dessa parte inferior do seu livro, né, pastor? Tem muitas pessoas que estão aquém da sociedade, que estão nas ruas, envolvidas com vícios, e é um desafio pessoas como o Senhor para conectar. Então, eu acredito que o Senhor tem um plano grandioso para a sua vida. Então, conte um pouquinho do que é esse trabalho na prática, porque muitas pessoas, com certeza que estão nos assistindo agora, já perderam a esperança de encontrar um Salvador. De tanto que elas levaram da vida, né? E a esperança, ela precisa ser reacendida a partir de testemunhos. E o Senhor tem um testemunho grandioso que pode enriquecer a vida de uma pessoa que estiver passando aqui, com certeza. Amém. Então, hoje nós temos uma grande calamidade pública de pessoas que se encontram muitas vezes com frustração, ansiedade, crise existencial, complexo de inferioridade, pessoas que muitas das vezes foram abusadas na infância. Então hoje ela tem esses traumas dentro dela, né? E aí muitas das vezes ela não consegue encontrar uma solução para a sua vida. E aí a sua válvula de escape muitas das vezes é as drogas. E as drogas, ela é o seguinte, Luísa, ela chega ao ponto de levar a pessoa, muitas delas,
muitas dessas pessoas não têm volta, entendeu? E é justamente aí onde nós entramos, entendeu? Muitas vezes evangelizando, muitas vezes indo à procura dessas pessoas, sabe? Na Cracolândia, nós fazemos evangelismo de rua com os meninos da casa de recuperação, aqueles que estão mais preparados, depois de 6, 7, 8 meses, que já estão no período de ressocialização social. Eu pego eles, coloco numa Kombi, nós pegamos alimentação, uma 100 marmitex, e nós saímos distribuindo para as pessoas na rua. E aquelas pessoas que querem ter uma mudança de vida, uma transformação, porque muitas delas não tem mais um norte a seguir, não tem mais uma estrada, não tem mais expectativa de vida, nós mostramos para essa pessoa que ainda há possibilidade de mudança de vida. Há possibilidade de ter uma ressocialização. Entendeu? Então, existe um local específico que o senhor atende essas pessoas, mas também junta pessoas, grupos, para irem ao encontro delas, resgatar essas pessoas, não é Sim, isso? Nós temos uma casa de recuperação para pessoas dependentes de alcoolismo na cidade de Jundiaí. Temos uma casa de recuperação na cidade de Varza Paulista para pessoas que fazem mais uso de crack, cocaína, maconha, entendeu? E alcoolismo. E temos uma casa em Caeiras, que é para pessoas em situação, casa de passagem, para pessoas moradoras de rua, vítimas de calamidade pública e mulheres vítimas de violência. E em Franco da Rocha temos uma casa para pessoas idosas. E aí, dentro dessas instituições, eu criei um grupo que nós fazemos abordagem social. A abordagem social aborda as pessoas na rua e aquelas que realmente querem uma mudança de vida, uma transformação, nós trazemos para dentro das nossas casas de recuperação, porque nós acreditamos que as pessoas mudam e podem se regenerar. Sim, inclusive é o que nós vamos falar agora, né? Legal. De um testemunho vivo que está aqui entre nós, que poderia não estar. Com certeza. Mas o senhor pode dar só um spoiler do que fala nesse livro precioso. Legal. Conte pra gente como foi criar esse projeto e um pouco dessa história para que as pessoas possam se conectar. Para quem não sabe, eu sou aquele menino do filme do Hector Balbenco, do Massacre do Carandiru. Eu sou aquele menino que a mãe leva a carta no Salmo 91. E eu sou aquele menino também do livro do Dr. Drauzio Varela, do Estação Carandiru, aquele que passa nos Fantásticos, às vezes, dando algum tipo de entrevista na área da saúde. Então, o meu passado, ele me condena, mas o meu presente tem que me absolver. E eu fui preso com 17 assaltabancos, 7 cargas de caminhão, fui levado para o presídio Carandiru na ocasião, passei por aquele massacre, e lá eu fiz um voto com Deus, se eu saísse dali com vida, eu ia servir ao Senhor. Mas a palavra do cristão é sim, sim ou não, não, procedência é procedência maligna. E quando eu saio, eu não vou para a igreja, eu não vou para os pés do Senhor. Eu volto de novo para a vida do crime, porque eu tentei procurar me incluir na minha ressocialização. Mas negro, semi-analfabeto, ser uma qualificação para o mercado de trabalho, antecedente criminal, ainda sobrevivendo ao massacre Carandiru, as portas se fecharam. E aí eu volto para a criminalidade. Com 6 meses que eu estou em liberdade, eu tomo diversos tiros. Fico PDC, né, portador de necessidade especial, em cima da cadeira de roda. E depois disso eu comecei a ficar uma pessoa muito revoltada, que até então não usava droga. E eu começo a usar droga demasiadamente, fico devendo 5 mil RB para os traficantes, aí eu vou preso de novo, aí não sou reconhecido, eu saio de novo, depois eu sou preso novamente por tráfico de droga, e eu encontro 2 missionárias e 2 pastores, e essa missionária me evangeliza e diz que Deus ia mudar a minha vida. E naquele dia eu levanto a mão para Jesus, e eu tenho certeza que naquele dia ele escreve meu nome no livro da vida. E eu durmo naquela noite, 21 dias preso. Quando foi no dia 22, eu recebo o carcereiro Sidney Salles, sua liberdade acabou de chegar. Acho que foi aqueles crentes que rezou para você. E aí eu vou para casa, deixo meu telefone para os caras ainda para comprar droga comigo. E quando eu chego em casa, passada uma semana, uma mulher liga, que era justamente aquela missionária que tinha me evangelizado, que no presídio as pessoas tinham dado meu telefone. E ela me faz uma oferta. Se eu não queria ir para um centro de recuperação na cidade de Jundiaí, um centro de reabilitação que ela tinha. Aí eu venho para a cidade de Jundiaí, nossa, aí minha história muda. Aí minha história muda. Aí ela falou assim, ela perguntou para mim, eu falei para ela que eu não tinha jeito de mudar de vida. Eu disse, não, mas Deus tem uma obra na sua vida. Eu falei, não, mas a senhora já viu aquele ditado que fala que pau que nasce torto, morre torto, nunca se endireita? Eu conheço o filho de marceneiro, tem uma prana na mão, essa madeira que está torta, ele vai passar a prana e vai deixar retinha. E eu estou aqui hoje, Luiz, tentando me endireitar diante do Senhor. Meu Deus! Gente, ele falou muito rápido, mas tá tudo aqui nesse livro, aí, né, pastor? E assim, a gente às vezes pensa que não tem saída, não tem luz no fim do túnel, mas existe, e ainda bem que Deus insistiu na sua vida. Foi. Então esse projeto é muito grande, porque Deus ele quer conectar com pessoas que exatamente como o Senhor deixaram de acreditar, e eu tenho certeza que
agora tem pessoas aqui precisando ouvir essa palavra. Então, por favor, já compartilha. Veja o QR Code que está aparecendo aí para você. Se conecta com a gente, porque ainda tem muito mais. E é tão bom ouvir esse testemunho, porque o testemunho arrasta. E as pessoas que estão nos ouvindo podem até dizer, se o senhor pôde, eu também posso. Mas elas precisam realmente de mais pessoas como essa missionária que esteja em campo e tenha força e coragem para levar o evangelho do reino para pessoas que realmente estão desacreditadas. Porque o vício, ele é pior do que o carandiru. Com certeza. O vício, ele aprisiona e a mente trava, não consegue abrir. Como que o senhor acha que essa mudança aconteceu com o senhor e qual a força que isso impactou na sua vida? Luísa, eu vi algumas pessoas que me abraçaram. E o maior testemunho pregado, eu acho que muitas das vezes não é nem com palavras, é com atitude, comportamento. E aí, eu fui abraçado, e é por isso que hoje eu abraço. Eu fui amado, e é por isso que hoje eu amo. E o amor mais constrangedor que eu já vi na minha vida é o amor de Jesus Cristo. Ele nos constrange, entendeu? E por devido constrangimento do amor de Deus na minha vida, foi seguido também através de palavra. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Mas ela também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, acho que conforme eu fui ouvindo a palavra, lendo a palavra, eu fui me mudando, me modelando. E quando eu me encontrei no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18, o apóstolo Paulo ele diz assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, porque eu queria feito até está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque o bem que eu quero fazer, se não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu pratico. Porque segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado. Miserável que sou. Mas com a minha carne eu sirvo o pecado, mas com o meu espírito eu sirvo a Deus. E foi justamente essa conexão com Deus, esse espírito que eu acho que eu entrelacei com Deus. E aí eu aprendi aquilo que Jeremias diz. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então hoje eu tenho buscado a Deus, sabe, Luísa? Para buscar coisas grandes e firmes ainda que eu não sei. Mas que o pouco que eu tenho, eu divido com aqueles que não têm mais nada. Sim. Amando e tentando demonstrar aquilo que um dia fizeram por mim, eu estou fazendo hoje por outras pessoas. Sim. Nesses 30 anos nas nossas casas de recuperação, já passou mais de 15 mil pessoas. Sabe o que é isso? Hoje eu tenho mais ou menos contato com umas 1000 pessoas que me seguem nas redes sociais. Um ginásio inteiro de pessoas sendo restauradas, de vidas sendo restauradas. Meu Deus, Luísa. E são muitas obras, né? E glória a Deus por isso. E fora isso, eu ainda tenho uma igreja que eu congrego, eu dirijo uma igreja na cidade de Jundiaí, além de eu fazer parte da diretoria também como o vice-presidente do campo, eu ainda tenho as casas que eu tenho que tomar conta e as pessoas que eu também tenho que cuidar, porque só existe transformação de vida quando a gente tem vínculo e relacionamento. Sim, e está precisando de ajuda, né? Porque as pessoas como o Senhor têm a missão, já tem o método, só precisa de mais pessoas que se juntem ao Senhor, né? Com certeza. E para alguém que ainda não tem essas pessoas, elas podem se conectar direto. A gente tem um canal aberto com o céu. Independente de onde essas pessoas estejam, elas podem ter uma luz agora. A Bíblia diz que o véu se rasgou, né? Sim. Agora ela pode entrar dentro do santo, né, meu? Sim. Antigamente tinha que ser apresentada pelo sacerdote, né? Mas agora, depois que Jesus Cristo veio e rasgou o véu. Acesso direto. Graças a Deus. Então, assim, sempre há uma luz. A gente só precisa abrir os nossos olhos e deixar essa luz entrar. Porque ela precisa, como o próprio Jesus fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então se você estiver ouvindo essa palavra agora, abra seu coração a Jesus, porque Ele envia anjos. Existem muitos anjos na terra como o Senhor. Amém. Como eu também, que eu sou uma sacerdote. Só que olha que coisa interessante. Você diz que ele bate a porta... Mas só abre se... Ele só entra se abrir. Porque o trinco é pelo lado de dentro, entendeu, Luísa? Então, as pessoas têm que abrir esse coração. Para ele poder entrar e fazer morada. Aí acabou a história. Aí acabou a história. Aí você tem que entregar o leme na mão dele e ele faz tudo. Ele faz tudo. E por falar em história, conte-nos como foi essa conexão com a editora Escrita Nobre e o que é que o senhor tem a falar a respeito disso. A editora Escrita Nobre foi através da Márcia e através da Rose que me deram a oportunidade
de fazer a terceira edição do meu livro, que eu tinha feito a primeira, a segunda, mas eu queria colocar algumas fotos, queria modular um pouco o livro. E nisso, então, né, eu conhecia já a Márcia, né, do Espaço Cristão, da qual a igreja que ela congrega, e através desse nosso vínculo, né, porque eu acredito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. E através desse propósito foi aonde, então, nasceu aí a terceira edição, né, do Paraíso Carandiru aí, da nova edição aí, com várias fotos, que você pode adquirir, e que se você ler esse livro, eu tenho certeza que você vai ser impactado, mas não só você vai dar ele para uma outra pessoa que necessita, que já não tem esperança, não tem mais expectativa, de uma pessoa que enfrentou diversos momentos de superação na vida e que hoje chegou até aqui. Sim, e esse propósito é grandioso, né? E não para por aqui. O senhor já visitou vários lugares do Brasil e também do mundo. Foi. Então, conte um pouco dessa experiência, principalmente de uma pessoa que saiu do Carandiru direto para Harvard. Em 2019, eu acho que esse é um atestado da legalidade do nosso trabalho, sabe? O desembargador Antônio Carlos Malheiros, ele estava passando por uma dificuldade e ele foi convidado para palestrar na Brasil Conferência 2019 em Harvard, MIT, em Massachusetts e Boston. E aí ele falou, Sidney, o Lucas lá, que é o diretor acadêmico, ele quer que você vá junto comigo fazer a representação para ele lá na Brasil Conferência. E como eu não posso ir, você vai ter que ir sozinho. E aí eu fui convidado para ir e fui lá palestrar para diversos alunos em Harvard e MIT, e foi coisa que me surpreendeu, assim, a bondade de Deus, a misericórdia, quer dizer, bem dizer, uma pessoa iletrada, né? Falar para pessoas lá, doutorado, Florence, mestrado, PhD, eu falei, meu Deus do céu, olha o que Deus faz. Mas no seu lançamento, pastor, o senhor enfatizou uma experiência que foi vivida lá, e as pessoas que estão nos assistindo vão poder saber também, não só os que estavam aqui presentes, legal, mas também essas pessoas também merecem. O senhor pode contar? Eu vou dar um spoiler. Escuta, eu estava em Harvard e de repente um mestrado levantou e perguntou, Sidney, você talvez faz esse trabalho social todo que você diz que faz, talvez é porque você quer um like nas redes sociais, ou talvez porque você almeja alguma posição no legislativo. Eu falei, não, eu faço isso que eu faço por devido, não sei se você já ouviu falar de uma palavra chamada misericórdia. A misericórdia é a preposição de duas palavras, miser, que quer dizer miséria, e córdia, que quer dizer coração. E quando eu coloco meu coração na vida miserável dessas pessoas, eu estou agindo com essa palavra que se diz misericórdia. Mas misericórdia só pode ter quem um dia precisou dela. E aí foi a hora que todo o plenário levantou e começou a me aplaudir. Aí eu falei, meu Deus, até joguei o cabelo para trás, Luiz. Porque eu falei, pode, né? Que é aquilo? Você entendeu? Sim. O que Deus faz, né? Quer dizer, é dele o mérito. O cara que era um mestrado, né, meu? Florence lá, que me fez a pergunta, depois ele até veio conversar comigo. Ele era em direito formado, né? E ele falou, cara, me surpreendi com a sua resposta. Olha o que Deus faz. Eu me surpreendi, porque eu não tinha esse conhecimento de separar a palavra, né? Dividir a palavra, e isso é grandioso. Minha irmã era psicopedagoga igual você. Ela me ensinou muito, né? Que bom! Olha, então é já um mestre em Harvard. Inclusive, eu já estou dando spoiler porque já tem um novo projeto. Então, a editora Escrita Nobre, eu estou conversando com a Rose e com a Márcia para nós fazer do Carandiru para Harvard. Né? Vai ser 10, não perca esse lançamento, hein? E esse aí vai ser espetacular. E ele vai vir com selinho assim de best-seller, porque ele já vai alcançar as nações. Obrigado. Porque é esse o nosso objetivo. De não só enaltecer os nossos autores, mas também de entender que essa mensagem ela não pode ficar só entre nós. A gente tem que expandir e atravessar as fronteiras, porque a gente entende os desafios que é produzir um livro, um autor independente, um autor que ainda não é conhecido, né? Então, assim, a gente apoia esse autor, a gente segura na mão. Inclusive, todos os nossos livros, dependendo do autor, ele pode estar na Amazon para ser alcançado no Brasil inteiro. E também a produção ela é muito acompanhada. O senhor já tinha esse projeto pronto, a gente só fez repaginar, mas existem muitos autores nossos que a gente segura na mão até a conclusão da obra. Com certeza. Então, essa obra vai ser acompanhada com muito esmero para honra
honra e glória do nome do Senhor. E o importante, Luiz, é que em 2010 eu estive aqui e eu fui convidado pelo Harold Walker, que ele é filho de John Walker, um americano, que foi meu mentor. E eu vim ajudar ele, colocar os livros, colocar na exposição. E eu olhei a dimensão, esses autores todos, né? Eu falei, nossa, meu Deus, será que um dia eu vou poder ter um momento de oportunidade de estar aqui? E olha nós hoje aqui, com a Escrita Nobre, né, meu? Com essa editora fantástica que me concedeu essa oportunidade. E esse outro lançamento que eu acredito que teremos outras oportunidades dentro da Expo Cristã, amém? E junto com a Escritora Nobre, não tenho como agradecer vocês, meu. Obrigado. Glória a Deus por isso. Obrigado. Inclusive, o fato de nós estarmos aqui também é um milagre. Amém. Né? Nasceu de uma faísca do pastor Rogério Oliveira. E aí ele colocou essa sementinha germinou. E agora, com certeza, nós vamos ter, além de florescer, ter muitos frutos, né? Meu Porque Deus. o resultado daqui, eu tenho certeza que é para abreviar a volta do nosso Senhor, né? Em nome de Jesus. Para que ele venha logo. Então, pastor, uma honra estar aqui com o senhor, mas Obrigado. Eu quero que o senhor fale algo para essas pessoas que estão nos ouvindo e elas estão sem esperança, sem alento. Mesmo ouvindo a sua história, talvez ela esteja pensando no seu coração, aconteceu com ele, mas nunca vai acontecer comigo. Então, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem de esperança e de alento para essas pessoas que vão nos ouvir. Eu tenho certeza que vão acontecer milhões de pessoas salvas para a honra e glória do Senhor. Amém. Você que talvez está nos assistindo, nos ouvindo, e que talvez esteja desenganado, talvez por alguns conceitos, talvez por frustração, ansiedade, talvez coisas que você traz como ainda mágoa, rancor, complexo de inferioridade, sequelas do seu passado, de pessoas que nunca acreditaram em você. Mas você tem que acreditar em você, porque você pode superar coisas que você não tem ideia. O apóstolo Paulo, ele diz assim: quando ledes o que vos escrevi, poderei perceber o meu entendimento nos mistérios de Cristo. Então, existem mistérios que Deus pode desvendar para você, que você vai descobrir, e você vai ter uma mudança e uma transformação de vida, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escritor de Hebreus vai dizer assim: essa palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela divide juntas de medula, a alma do espírito, e ainda discerne a intenção do coração do homem. Então existem várias coisas no teu coração que talvez ainda você não descobriu, mas Deus vai fazer você descobrir, para você superar as suas limitações, superar as suas lutas, suas adversidades, e você ser muito melhor do que talvez eu, do que talvez a Luísa, e que você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas que hoje perdeu a esperança, perdeu a expectativa de vida, e Deus está contando com você. Por isso, não desanime, não jogue a toalha, e nunca diz que você não é um vencedor, mas você muda suas palavras e diz que você é mais do que um vencedor, porque em Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. Obrigado. Que bom ouvir isso. Até eu estou impactada. Até eu já peguei essa palavra para mim, porque Obrigado. Muitas vezes, embora as pessoas olhem só a aparência, no nosso interior, algumas coisas passadas nos oprimem. Você pode até ver um rosto bonito, uma aparência boa, uma aparência agradável, mas às vezes você não vê o que está na alma da pessoa. E eu posso entender, e eu peguei essa palavra para mim, pastor. Gratidão. Foi uma das maiores lutas que eu tive. Eu vivia 75% do meu passado. 20% eu pensava no meu futuro. E 5% eu pensava no meu presente. Aí eu mudei essa história, entendeu? Hoje eu estou pensando 75% no meu futuro, entendeu? 20% eu estou olhando para o meu presente e 5% eu estou olhando para o meu passado. E o nosso passado, as nossas dores, elas nos conectam com o nosso propósito. Então, às vezes, é tanto que a sua dor, ela está exatamente refletida agora na prática do seu propósito. Com certeza. Então, muitas dores que as pessoas estão vivendo, é porque se a gente não tiver dor, a gente nem muda, a gente não sai do lugar. Com certeza. Quando tá tudo bem, ninguém nem lembra de agradecer a Deus, né? Mas se tropeça o pé em uma pedra,
já fica, oh meu Deus, por quê? E aí você tem que perguntar o pra quê disso tudo, porque é o pra quê que vai lhe levar para o seu futuro. E para o propósito. E para o propósito, para viver o seu propósito. Sabe o que me chama a atenção muito? A história de José. Deus mostra para ele o céu, mostra para ele as estrelas, mostra para ele a lua, mostra para ele o céu, mas não mostra as lutas e as adversidades que ele ia viver. Entendeu? E os irmãos jogam ele numa cisterna, vende ele vai como mercadoria para o Egito, é traído pela sua patroa, é condenado por uma injustiça como estrupador, vai para dentro do presídio. Depois do presídio, ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. Aí o copeiro, depois de 2 anos, lembra dele, porque não podia lembrar antes, que senão ele ia virar padeiro. E não era esse o propósito que Deus tinha para ele. Ele vira governador e alguns pastores, palestrantes, ele diz que esse foi o maior êxito de José. Mas o maior êxito de José, para mim, não foi esse. Foi em Gênesis capítulo 50, versículo 22 e 23, vai dizer assim: e José viveu 110 anos e ele viu a sua 3ª geração. Ele viu seu filho, seu neto, seus bisnetos. Porque ele superou todas as adversidades da vida. Sim, ele acreditou naquela promessa lá na adolescência, onde ele foi injustiçado pelos irmãos que tiveram inveja dele. E aí, no futuro, ele pôde ajudar a sua família e salvar toda a sua família, as nações. E olha como que a nossa conexão é tão linda. José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, o faraó sonhou. Os únicos que sonhou foram os irmãos dele. Para depender tudo do sonho dele. Então não deixe de sonhar e não deixe de acreditar no seu sonho. Oh, meu Deus, se a gente pudesse ficar aqui horas falando, teríamos muitas glórias. Você me dá vários spoilers para me entregar. Tem muita coisa na Bíblia e a Bíblia está à disposição. Com certeza. Não leia, só abre a palavra, porque se você abrir de uma forma aleatória, o Senhor vai falar com você, né? Amém. Então é muito importante a gente entender isso. Pastor Sidney, como é que as pessoas vão fazer para encontrar você? Porque talvez essas pessoas também precisam de um direcionamento, de um caminho, para que elas possam realmente se conectar com as pessoas certas. Pode compartilhar conosco as suas redes sociais, até para acompanhar o seu trabalho, que é daqui, já foi para Harvard e agora é para o mundo inteiro. Com certeza. Pode procurar nós, Sidney Salles, @oficial. Ou então pode entrar no Facebook também e nos achar lá, CETEC, Centro Terapêutico Educacional Cristão, CTEC, CETEC, é a nossa instituição, Abrigo Centro Terapêutico Educacional Cristão. Segue nós lá, dá um link lá e segue a gente. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. E eu quero agradecer a você também que está com a gente até agora. Tem muitos outros episódios aqui para você conferir. E eu tenho certeza que um deles vai tocar no seu coração e você vai entrar em contato com a gente. Não só se inscrever no canal, curtir esse vídeo, mas também nos conectar para que o seu sonho saia do papel e que a gente possa levar esse sonho para o mundo e você possa cumprir o seu propósito. Conte conosco, nós estamos aqui para lhe servir. Muito obrigada, pastor Sidney Salles. Obrigado, Luiz. Obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Agradeço a você e a editora Escrita Nova. Obrigado.